bom? Hoje, então, dando continuidade ao nosso projeto de leitura literária da Bíblia, chegamos, meus amigos, ao livro de Malaquias, o último livro, o último profeta, o último livro do Antigo Testamento. Quem diria, hein? Nós começamos este projeto em setembro de 2020 e estamos chegando, né? Estamos encerrando o Antigo Testamento. Dá só uma olhada aqui na minha Bíblia, como ela tá. Então, chegamos aqui ao último livro do Antigo Testamento em fevereiro de 2025, ou seja, vamos arredondar isso daí para 4 anos e meio. Tanta coisa aconteceu de lá para cá. E, olha que curioso, meu sobrenome agora é Moisés. Mas então, pessoal, Malaquias é um livro bem curtinho, são apenas 4 capítulos curtos. Na verdade, na Bíblia do Peregrino mesmo, você tem uma apresentação em apenas 3 capítulos. Eu estou dizendo 4 porque eu sei que algumas algumas bíblias trazem este livro dividido em 4 capítulos. Sério mesmo, em 15 minutos você termina aqui a leitura de Malaquias, então se você não leu ainda, pause o vídeo, dê uma lidinha, mesmo porque aqui, pessoal, você tem praticamente um resumo, mas esse é um resumo muito breve de alguns pontos bem importantes do Antigo Testamento. Bem, para variar, o que é que nós temos aqui? Nós estamos naquela situação pós-exílio. Muitos anos se passaram, então toda aquela expectativa de paz, fé, luz, esperança, união, reconstrução de Jerusalém, retomada com força da obediência às leis. Então, essa era a expectativa, não é mesmo? Pois então, no momento em que nós encontramos Malaquias, ele é o profeta de um povo que está absolutamente afundado em corrupção e injustiça. Então lá vem Malaquias, como todos os profetas que o precederam, não é mesmo? Tentar, mais uma vez, colocar juízo na cabeça daquele povo, o povo de Israel, digo. Então, para que eles se arrependam genuinamente de seus desvios de conduta, digamos. Mas a questão não era somente levar aquele povo a se arrepender, mas também levar este povo a se voltar novamente para Deus. Este livro tem um formato um pouco diferente. Você vai encontrar aqui uma série de questionamentos levantados pelo povo de Israel que vão sendo respondidos ao longo do livro. Então, são 6 questionamentos divididos aqui nesses 4 capítulos, ou 3 capítulos, a depender da sua Bíblia. E você tem Malaquias como a voz de Deus respondendo a estes questionamentos. Então, por exemplo, o livro começa com Deus declarando seu amor a seu povo. Então, olha só, diz o Senhor: eu vos amo. Mas aí vem o povo e questiona, olha só, vós objetais, em que se nota que nos amas? Então, assim, estão sendo castigados, né, o tempo todo e eles não compreendem o motivo. Aí vem a explicação, veja bem, ó, oráculo do Senhor, este é o Malaquias, né? Não eram irmãos Jacó e Esaú? Contudo, amei Jacó e odiei Esaú. Reduzi seus montes a um deserto, sua herança a currais da estepe. Se Edom diz: embora estejamos desfeitos, reconstruiremos nossas ruínas. O Senhor dos Exércitos replica: eles construirão e eu derrubarei, e os chamarão terra malvada, povo da ira. Quando vós ouvirdes, com vossos olhos direis: a grandeza do Senhor transborda as fronteiras de Israel. Então, aqui você tem Deus relembrando o povo de Israel que eles foram protegidos enquanto Edom queimava, era destruída. Então ele está dizendo, olha só, eu continuo fazendo a minha parte e vocês continuam duvidando, hein? Pois então. Aí na sequência ele diz o seguinte, ó, sacerdotes que desprezais meu nome. E aí os sacerdotes vão ficar assim, chocados com essa menção. Eles vão perguntar isso aqui, olha só, em que desprezamos teu nome? Né? Eles ficam meio, não, como assim? E aí ele vai explicar, ó, trazeis ao meu altar pão manchado e ainda perguntais, com que te manchamos? Então aqui ele vai falar sobre as ofertas que são feitas a Deus e que são sempre assim, o restinho, entendeu? Tem um momento que ele vai dizer isso aqui, ó. Maldito seja o mentiroso que tem um macho em seu rebanho e oferece ao Senhor uma vítima castrada. Então é sempre assim, ó, a melhor parte fica aqui pra gente e vamos dar um teco aqui pra Deus. E aí ele vai dizer, ó, eu sou o grande rei, o meu nome é respeitado nas nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui você tem Deus virando para esses sacerdotes e dizendo, olha só, vocês não transmitiram as minhas leis da forma correta. Vocês estão permitindo que as pessoas façam ofertas de coisas minguadas para mim, né? Da pior parte para mim, daquilo que resta. Isso não está certo, isso não foi o combinado. Aqui a gente precisa lembrar lá das leis, né? Lá de trás, mas então,
A questão é, Deus não está sendo honrado da forma que deveria. O culto a Deus deve ser feito de uma forma a reverenciá-lo, e não é isso que está acontecendo, é bem o oposto. E ele responsabiliza os sacerdotes por isso. Muito bem. Terceiro questionamento, olha só. Não temos um só Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que alguém trai seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Judá trai em Jerusalém e cometem abominações. Judá profanou o santuário que o Senhor ama e casou com a filha de um deus estrangeiro. Então, olha só, vamos lá. O Senhor exclua das tendas de Jacó, dos que trazem ofertas ao Senhor dos exércitos, quem assim faz, incita ou responde. E aí, o pessoal ali, ó, que tá ouvindo essas profecias de Malaquias, está dizendo, não, mas aquele outro povo ali, ó, tá fazendo errado também. Como se dois errados fizessem um certo, não é mesmo? E aí você tem Deus respondendo, olha só. Perguntais por quê? Porque o Senhor dirime tua causa com a mulher de tua juventude, a qual foste infiel, embora fosse tua companheira, esposa de aliança. Então veja bem, o que vocês estão falando do outro, daquele outro povo ali? Vocês também traíram suas esposas para se juntar às estrangeiras. Então ele vai lembrar aqui que o casamento é feito para ser uma coisa duradoura. E aqui a gente precisa se lembrar de que nós lemos também diversas histórias sobre reis, grandes reis, aí Salomão, Davi, enfim, Salomão principalmente, não? Quantas esposas estrangeiras Salomão teve? Hein? Bem, tem um momento que ele vai dizer isso aqui, ó, controlai-vos e não sejais infiéis. Então olha só, segura a tua onda. Você está casado e você não encontrou sua esposa por aí, por que é que você vai traí-la com uma mulher estrangeira ainda por cima? Tem que lembrar que existe desde lá o iniciozinho do Antigo Testamento, desde a Torá, aquela regra. Vocês não vão se casar com estrangeiras. Essa regra foi quebrada 1 milhão de vezes, né? Desde que a gente começou esse projeto. A questão é, Deus está dando este exemplo para mostrar como este casamento com estrangeiras, né, este divórcio que não deveria existir, que na verdade não era bem divórcio, era um abandono de uma família anterior para ficar com uma família atual. Bem, ele exemplifica como o povo vem tratando o próprio Deus desta forma. Dizendo, ó, a mesma coisa que vocês fizeram aí com as esposas antigas de vocês, vocês estão fazendo comigo. Tem um momento em que Malaquias vai dizer isso aqui, ó, como vossas palavras cansais o Senhor. Porque eles tentam se justificar aqui também nessa sabatina, né? E aí você tem um formato de sabatina este livro. Bem, vamos lá. E aí ele diz, ó, objetais. Esse é o povo perguntando, por que o cansamos? Porque dizeis que quem age mal agrada ao Senhor, que ele se compraz com tais homens? E também, onde está o Deus justo? O que estão querendo dizer aqui é que Deus via os ímpios fazerem ali das suas e não os julgava ali na hora, né? Então, assim, toda a corrupção foi instalada sob os olhos de Deus ali naquela cidade. Então, eles entenderam que aquele pessoal ali estava que aquele pessoal estava agradando a Deus, veja bem. Aí vem a resposta, ó, vede, eu envio um mensageiro para me preparar o caminho. Aí é que tá, quem é esse mensageiro, né? Logo entrará no santuário o Senhor que procurais. Vai lá, logo, hein? O mensageiro da aliança que desejais, olhai-o entrar, diz o Senhor dos Exércitos. Quem resistirá quando ele chegar? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Será fogo de fundidor, lixívia de lavadeiro. Ele sentará como fundidor para refinar a prata. Refinará e purificará os levitas como prata e ouro. E eles oferecerão ofertas legítimas ao Senhor. Só quando esta pessoa vier, hein, este mensageiro. Então agradará ao Senhor a oferta de Judá e de Jerusalém. Como em tempos passados, como em anos remotos, eu vos chamarei a julgamento, serei testemunha exata contra feiticeiros, adúlteros e perjuros, contra os que defraudam o operário de seu salário, olha lá, oprimem viúvas e órfãos e atropelam o migrante sem me respeitar, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo aquilo que você faz contra alguém do povo do Senhor, você está fazendo contra ele. Então, cadê a justiça? Calma, a justiça tarda, mas não falha, não é mesmo? Aí vem Deus dizendo, sempre na boca de Malaquias, tá? Tem que se lembrar disso. Então, aí vem Deus dizendo, olha, vocês precisam voltar para mim. A minha parte eu fiz, eu preservei a linhagem das famílias antigas da aliança. Olha lá, voltai a mim, que eu voltarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Objetais. Aí vem, né, a perguntinha deles, né? Por que temos de voltar? Olha isso. Pode um homem enganar a Deus como vós procurais enganar-me? Essa é a resposta de Deus, olha lá.
Objetais: em que te enganamos? Não tá meio sonso esse povo, não? Bem, Deus vai lembrá-los de que além de tudo isso que eles fazem, né, injustiça, corrupção, desrespeito geral aqui, enfim, crime correndo solto, né, tem também a questão do dízimo. Olha só, a gente acordou lá atrás que vocês me dariam o dízimo. Incorrestes em maldição, porque a nação toda me engana. Ninguém está cumprindo essa questãozinha aí, esse pequeno detalhe do dízimo. Trazei íntegros os dízimos ao tesouro do templo, para que haja sustento em meu templo. Fazei a prova comigo, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis como vos abro as comportas do céu e derramo bênçãos sem conta sobre vós. A questão de dízimo aqui é o seguinte, pessoal. Quem pode, obviamente, vai lá e entrega este dízimo. Só lembrando que quem vai entregar o dízimo são aquelas pessoas que trabalham, que produzem, que, portanto, a 10ª parte vai lá para Deus, né? Vai para o templo. Este valor que está ali no templo, ele é utilizado para a manutenção do templo, que é aquela obra física, né? Em que você. É aquele lembrete constante de que Deus está aqui, né? Porque as pessoas precisam deste lembrete, é o ser humano mesmo. E você tem também a questão de que aquele valor que está guardado no templo pode ser utilizado para obras para quem precisa. A ideia do dízimo me parece que é essa. Vocês me corrijam aí nos comentários se não for isso, por favor. E o dízimo não é apenas dinheiro, é sempre a 10ª parte daquilo que você produz. Então, 1/10 do seu rebanho tem que ser levado para Deus. 1/10 da sua colheita tem que ser levado para Deus. E não pode ser a parte machucada das frutas ali, entendeu? Tem que ser aquilo que é bom. É uma representação é uma forma de agradecimento, né? Já que nada acontece sob o sol sem que Deus saiba, né? Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus saiba, não é mesmo? Então, é uma forma de agradecimento. Me parece que é isso. Tá? Se eu estiver enganada, me corrijam aí nos comentários, por favor. Mas então, esse acordo do dízimo também faz com que Deus observe que tudo está sendo feito direitinho e, portanto, a bênção às colheitas, ao rebanho, aos valores, né, que estão sendo agregados, venham em abundância. É uma troca. Você está me obedecendo, está fazendo certo, então eu vou te recompensar. Dessa forma, tudo vai correr bem e haverá prosperidade. Então é preciso administrar bem seus recursos para que nunca falte o dízimo. Veja bem. E aí nós chegamos ao 6º e último questionamento, que é o seguinte, ó, diz o Senhor, vossos discursos são insolentes contra mim. Eles são insolentes, sonso, insolente. Então, e aí eles respondem de volta, em que nossas palavras te ofendem? E aí ele responde, porque dizeis, não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos em guardar seus mandamentos e andar enlutados diante do Senhor dos Exércitos. Aí olha essa continuação aqui, ó. Temos de parabenizar os arrogantes, os perversos prosperam, tentam a Deus impunemente. De novo, eles estão sempre utilizando como parâmetro o pessoal que está se dando bem porque é espertão, porque está passando a perna nos outros, porque é corrupto, entendeu? A resposta dele, ó, fiéis do Senhor que estimam seu nome. No dia em que eu agir, é o dia do Senhor lá, hein? No dia em que eu agir, eles serão minha propriedade e eu os perdoarei como um pai ao filho que os serve. Então vereis a diferença entre homens bons e maus, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. Então, neste dia, no dia do julgamento, os bons serão recompensados. Fica calmo, tá tudo certo. Neste dia haverá restauração. E aí, olha só, o sol da justiça que cura com suas asas iluminará os que respeitam meu nome. Tá vendo? E aí você tem também uma coisa bem curiosa que é o retorno de Elias. Elias, até o momento, foi a única figura que foi arrebatada. Então ele não morreu no corpo físico, ele foi simplesmente levado por um carro de fogo, né? Então, teoricamente, Elias ainda está vivo e ele vai retornar. Isso está escrito aqui, ó, literalmente, tá? Ó, recordai a lei de meu servo Moisés, os preceitos e decretos que eu lhe prescrevi para todo Israel no monte Horebe, né? Enfim, lembra que Moisés subiu lá com um tempão lá com Deus, né? Transcrevendo ali os mandamentos, aquela coisa toda. E aí nós temos ali, ó, e eu os enviarei o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor. Então, antes do dia do julgamento, né? Qual vai ser como é que vamos dizer? A dica de que o dia do julgamento está chegando. Vai voltar Elias. Foi isso que eu entendi. Porque eu estou lendo, né, aquilo que está me sendo proposto aqui no livro, né? Então, olha só.
Eu vos enviarei o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Então Elias vem para dar uma amenizada nisso daí. Ele reconciliará pais e filhos, filhos com pais, e assim não virei eu para exterminar a terra. Então este é o problema, não. Esta é a missão de Elias, né? Por isso que ele foi preservado. Porque antes do dia do juízo, não, do dia do Senhor, ele vai voltar e ele tem esta função aqui, ó, de preparar o terreno. Então veja bem, eu vi algumas interpretações deste trecho aqui de Malaquias dizendo que Elias não é bem Elias. Elias aqui estaria representando uma figura que a gente vai encontrar, é um spoiler do Novo Testamento, uma figura que nós vamos encontrar no Novo Testamento, que é João Batista, que vai batizar Jesus. Então, como a gente faz essa ligação, né? Como vocês fizeram essa ligação, eu não sei ainda, né? Vamos entrar no Novo Testamento aí nos próximos meses. Mas a questão é, aqui está bem claro para mim. Eu me lembrei de que Elias, né, foi simplesmente arrebatado e ele foi arrebatado com um propósito. Ele passou todos esses séculos lá em cima adquirindo conhecimento e sendo preparado para este momento. Para quem não leu o Novo Testamento ainda, aqui a gente tem simplesmente um indicativo de que alguém muito importante está para vir. No fim do livro, a gente descobre que Elias virá antes. Talvez seja por isso que tantos filmes, né, sobre Apocalipse, né, tragam alguém chamado Eli, tragam alguém chamado Elias. Né? Essas histórias apocalípticas sempre tem uma figura que vem com uma missão importante antes que o julgamento realmente aconteça. Eu me lembrei bastante daquele filme do Denzel Washington. Vocês já viram esse filme, o livro de Eli? Vale a pena vocês verem. Mas então, se este Elias aqui não é Elias mesmo, né? Para quem está lendo de forma literária, não fica claro. Então, me digam aí nos comentários como é que vocês fazem essa associação entre Elias e João Batista, por favor. Aqui neste livro você tem Malaquias culpando não apenas o povo, né? Geralmente a gente vê os profetas, né, falando para todo mundo de uma forma geral. Aqui em Malaquias nós temos uma divisão. Ele mostra a culpa dos sacerdotes, né? Então, olha só, a responsabilidade era de vocês. Vocês foram preparados para ser sacerdotes, para serem sacerdotes. E vocês não cumpriram sua função, vocês não transmitiram a palavra de forma efetiva. Então, agora Deus precisa ficar mandando profetas virem aqui fazer o trabalho que vocês não fizeram, sabe? Lendo aqui este livro, a impressão que dá é que estes sacerdotes deste período, né, pós-exílio, não eram exatamente preguiçosos, mas eles trabalhavam por obrigação. Eles estão cansados, reclamando do trabalho, aquilo que eles fazem não dá efeito imediato, então eles desistem fácil. E eles estão, portanto, largando a mão daquilo que é realmente importante, que é o quê? A orientação do povo. Mas então, de volta lá ao início do capítulo 3, nós temos, ó, vede, eu envio um mensageiro para me preparar o caminho. Então, aqui no comentário sociocultural da Bíblia, nós temos um verbete sobre esse papel preparatório do mensageiro, né? Então você tem aqui, ó, a ideia de preparar o caminho do Senhor também se encontra em Isaías. Esse conceito provavelmente tinha origem no costume antigo de enviar mensageiros à frente de um rei em visita a um local, para informar os habitantes de sua chegada, a fim de que pavimentassem o caminho, retirando todos os obstáculos por onde o monarca passaria. Isso aqui é um detalhe para a gente pensar na questão da leitura literária, realmente. Quando você lê que o mensageiro vai preceder o rei, né, o grande Deus, a grande mensagem que será transmitida, então você tem esta figura que vem à frente para preparar o terreno e para fazer com que as pessoas aguardem a chegada, né, daquilo que realmente importa. Eu não sei, gente, este mensageiro aqui também muitas vezes é mencionado como sendo a chegada de Jesus, mas me parece que é o próprio Elias mesmo. É uma função menor, é essa função de, gente, olha só, presta atenção, tá chegando o dia, tá? Agora não é brincadeira, não é tá chegando para daqui a séculos, para daqui a 5 gerações, não. Tá chegando realmente. Mas, de novo, a minha leitura é literária. E dessa forma, este livro me parece ter sido colocado aqui ao final do Antigo Testamento, porque ele tem essa ideia de breve resuminho. Então, são aqueles lembretes rápidos das coisas que você precisa fazer. É aquele retrato rápido também da insolência do povo perante Deus, ou perante um profeta que fala por Deus, e que estão absolutamente desprovidos de conhecimento para aplicar as leis de Moisés. Porque os sacerdotes estão nem aí para nada.
Este livro também funciona como este lembrete daquilo que realmente é importante e também como aguarde cenas dos próximos capítulos, né? Então você tem esse mensageiro que vai chegar, você tem Elias que vai voltar. Então, assim, seja lá quem for o mensageiro, estará preparando o terreno para o ministério de Jesus. E, de novo, esta é uma interpretação de quem ainda não leu o Novo Testamento e de alguém que fez a leitura de forma literária da Bíblia até aqui, meus amigos. Levamos 4 anos e meio para conversar sobre tudo isso. Imagino que metade do tempo será necessário para que a gente converse direitinho sobre o Novo Testamento. Mas é isso então. Encerramos a nossa conversa livro a livro do Antigo Testamento. No mês que vem eu volto com algum tipo de... A gente ainda não decidiu, mas nós vamos fazer algum tipo de vídeo um pouquinho diferente para dar uma retomada nos pontos principais aqui do Antigo Testamento, dar uma relembrada junto com vocês, antes de entrarmos devidamente no Novo Testamento propriamente dito. Me digam aí nos comentários se vocês acompanharam o projeto de leitura desde o início, quem chegou pela metade, enfim, ou agora, né? Não tem problema nenhum, lembre-se de que nós temos uma playlist muito bem organizadinha, tá? O link tá aqui em cima, tá na descrição do vídeo também. Assistam desde o início, compreendam lá a proposta. Lembrem-se de que isso aqui aconteceu 4 anos e meio atrás, muita coisa se modificou, eu também me modifiquei, né? Não somos rochas, né? Nós não somos quadradinhos. Em 4 anos e meio, muita pedra rola, não é mesmo? E vamos que vamos, porque ainda não acabamos, tá certo? Um beijo grande para vocês. Antes de encerrarmos este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!